O T-Rex finalmente deu as caras nas telonas, trazendo aquele arrepio e a emoção que a gente já estava esperando, né? Só que a maioria da galera, principalmente quem é fã de carteirinha da franquia, ficou com mais dúvida do que resposta na cabeça. Então hoje aqui a gente vai cair de cabeça na anatomia do Distortus Rex, mas olhando também para a história dele. Isso pode revelar alguns segredos escondidos, tipo por que raios a InGen decidiu deixar esse mutante solto por aí ao invés de acabar logo com ele. Para começar nossa análise hoje, eu vou mostrar um modelo super fiel desse rei distorcido, e daqui a pouco a gente entra nos detalhes do corpo dele e vê o que faz esse bicho ser tão diferente dos outros. Antes disso, bora fazer um resumão rápido do que a gente já sabe da história dele até agora. O texto lá do começo do Jurassic World Rebirth deixa bem claro que o Distortus Rex, junto com outros parentes mutantes dele, foi criado há mais de 17 anos. E eu digo mais de, porque pelo tamanho que esse T-Rex tinha no início da década de 2010, ele já estava rodando por aí faz um bom tempo. Não dá para esquecer que toda criatura da InGen, grande ou pequena, é modificada geneticamente, então o crescimento deles é turbinado, bem mais rápido do que o natural. O T-Rex não ia levar 8 a 10 anos para ficar adulto. Pelo contrário, ele pode ter sido criado lá para 2007 ou 2008. E o lugar onde fizeram ele também dá uma pista do que eles estavam tentando aprontar, né? A ilha St. Hubert. Essa ilha, que agora o pessoal tá chamando de Sítio B, era mais uma base da InGen onde rolavam uns experimentos meio bizarros. Imagina só, um lugar onde os caras produziram mutadons de 2 cabeças ainda mais bizarros. Triceratops também com 2 cabeças e uns embriões que pareciam até alienígenas. Tá na cara que nem tudo ali saiu como planejado, mas vendo essas outras criaturas mutantes, que até parecem ser a primeira tentativa real da InGen de mexer com híbridos, a gente fica pensando, será que eles não estavam forçando essas mutações de propósito? Basicamente, mutação é quando rola uma mudança no DNA ou nos cromossomos. Se você mexe no que chamam de genes ROX, o resultado pode ser exatamente o que a gente viu no filme. O bicho com um membro ou com cabeça extra, proporção toda errada, corpo que não funciona direito por dentro. Aquele laboratório estava cheio disso. E o Distortus Rex pode ser que tenha ficado assim meio de propósito, até certo ponto, lógico. Talvez os geneticistas da InGen não quisessem que ele ficasse tão feio assim, porque vamos combinar, não é o bicho mais chamativo para vender ingresso, né? E é curioso que tanto dentro da história quanto na vida real, muita gente torceu o nariz pro visual desse animal, né? Então você consegue imaginar o fracasso de marketing que ia ser se o público visse isso como a próxima grande atração do parque? E eu digo próxima, aspas, porque nessa época o Masrani já estava planejando novidades do Jurassic World. A Rex, sendo um T-Rex, já vendia ingresso sozinha, mas no mundo dos negócios, ou você se adapta ou você morre. O público uma hora ia acabar enjoando das mesmas atrações e ia querer ver coisa nova. E os caras lá já sabiam disso. Agora é bem possível que o Simon Masrani nem fizesse ideia de tudo que estava rolando lá no Sítio C. A prova disso é que nem ele sabia do que a Indominus Rex era feita, ou do que ela era capaz de fazer. Muita coisa rolou por debaixo dos panos, longe dos olhos dele. E esses mutantes muito provavelmente estavam nesse bolo todo. O T-Rex, quando nasceu ou enquanto crescia, ganhou o nome de Distortus Rex. Ninguém dá esse nome para algo que não tá mal formado ou torto, né? Mas aí vem a pergunta. Então por que será que eles quiseram manter essa criatura viva e deixar ela crescer até ficar desse tamanho? Lembra no filme que tinha uma porta com um letreiro digital escrito T-Rex V23? Muito provavelmente isso é uma abreviação para a versão 23. O filme não fala isso com todas as letras, mas a gente não pode ignorar o que isso significa. Pode ser que esse Distortus Rex não tenha recebido esse nome logo que nasceu, mas que esse fosse o nome de uma linha de testes anteriores. Isso indica que a InGen já tinha tentado modificar o DNA do T-Rex de propósito outras vezes antes de criar algo diferente. Então, se a gente levar em consideração que tiveram mesmo outras 22 tentativas antes dessa, cadê elas? E a resposta para isso pode explicar por que eles não mataram, ou melhor, não precisaram exterminar essa criatura aqui. No filme, o Dr. Loomis até perguntou por que não sacrificaram as criaturas mutantes, e a resposta que ele recebeu curta e grossa foi porque não precisava. Provavelmente essas criaturas já morreram sozinhas. A anatomia dos 22 mutantes anteriores devia ser tão defeituosa, sabe, tão errada, que eles devem ter morrido no nascimento ou ainda bebês. Isso faz todo sentido quando a gente vê aqueles corpos de filhotes de Triceratops e Brachiosauros de 2 cabeças nos tanques. Bichos que pelo jeito não sobreviveram nem à infância. Será que aquele embrião menorzinho também não era um T-Rex que acabou morrendo antes? É difícil a gente provar isso agora, mas tudo indica que esse T-Rex era a versão número 23 e foi o único guerreiro que conseguiu ficar vivo. A galera toda da InGen provavelmente quis manter ele vivo mesmo sendo todo mutante e sem chance nenhuma de virar atração comercial,
só para poder estudar o bicho e tentar não cometer os mesmos erros de novo. Mas como a gente viu depois, eles acabaram criando outros monstros novinhos em folha. Bora dar uma olhadinha aqui no T-Rex do jeito que ele apareceu no filme para tentar entender o que tá rolando por dentro dele. O Distortus Rex tem fácil o corpo mais diferentão de qualquer terópode da franquia. A gente ainda não tem certeza do que misturaram no DNA dele, mas pelo nome, por umas características do corpo, dá pra ver que a base pelo menos é de Tiranossauro Rex, o que faz todo sentido, já que a ideia no fim das contas era tentar substituir a Rex. Mas pode ser que tenha mais coisa nessa salada genética toda. Os braços parecem muito suspeitos, tipo de um primata, sabe? E deve ter mais algum bicho misturado para dar esse peso todo para ele. Parece até que alguém jogou um xenomorfo e um rancor num liquidificador e bateu. Aquele corpo com 6 membros é todo deformado, mas a gente viu no filme que funciona, né? Esses membros extras provavelmente vieram da engine fuçando nos genes ROX. Para você que não manja de biologia, esses genes são basicamente o código fundamental do corpo. É como se eles fossem o chefe de obras que diz para o resto do DNA como montar a estrutura básica do organismo. Dá para você editar os genes ROX num laboratório para mudar o formato ou a configuração de um membro tranquilo. Agora, mudar a sequência inteira desses genes de forma natural, isso é quase impossível de acontecer. E é por isso que nenhum vertebrado terrestre tem mais de 4 membros, ou pelo menos não deveria ter, né? O que rolou com esse T-Rex distorcido foi provavelmente um erro feio, ou quem sabe uma edição experimental que eles fizeram de propósito. Claro que usando esse método é muito difícil você acertar o resultado logo de cara, mas de algum jeito a engine conseguiu fazer essa versão funcionar o suficiente para manter ela viva. Esses braços extras permitiram que o bicho agarrasse as coisas e trouxesse para perto da boca, tudo equipado com garras feitas para rasgar e estraçalhar. Mas o detalhe mais interessante nessas mãos foi o polegar. Mano, e é aqui que a gente entra numa área meio sombria. Tanto esse estilo de Tiranossauro Rex quanto a Indominus tem pelo menos duas coisas em comum: a base genética de um Tiranossauro Rex e os polegares opositores, sendo que esse último detalhe não tem nada a ver com o DNA original do Tiranossauro Rex. A presença desses polegares pode explicar como a engine conseguiu colocar um polegar opositor na Indominus Rex. Talvez seja mais um motivo para eles terem deixado esse bicho vivo. Eles podem ter falhado em criar um monstro bonitão, né, para ser patrocinado pela Verizon Wireless, mas essa versão aqui deve ter tido alguns acertos técnicos, né? Esse polegar ia aparecer em todos os 3 híbridos que vieram depois da franquia: o Scorpius Rex, a Indominus e o Indoraptor, mas tudo começou lá na ilha St. Hubert. Os braços e as mãos podem ter sido uma das poucas coisas que garantiram a sobrevivência desse bicho na ilha, tanto que isso ajudava esse animal a se mover e pegar comida, quanto porque a engine deve ter olhado para essa mutação da mão e pensado: bom, pelo menos isso aqui na versão 23 a gente pode aproveitar. Só que vamos ser bem sinceros, o T-Rex tinha muito mais defeito do que qualidade. Um dos problemas mais óbvios estava na cabeça dele. Aquele visual estranho da cachola dele, sabe? Muito provavelmente é um caso de hidrocefalia. Basicamente é quando acumula líquido dentro do crânio enquanto o bicho está se formando. O resultado é esse topo de cabeça inchado e mole. A sorte dele é que esse melão mole e esponjoso fica lá no alto, bem longe dos dentes de qualquer terópode menor que quisesse dar uma mordida ali. Se esse T-Rex fosse baixinho, mano, ele não duraria nem 5 minutos na primeira briga. Mas ser gigante assim trouxe uns probleminhas também. Dá pra notar que ele tem uma corcunda bem marcada e um pescoço super grosso, ou melhor, ele nem tem pescoço, né? Isso provavelmente é culpa da edição dos genes ROX de novo. Essa anatomia esquisita do esqueleto confirma umas teorias que a gente já tinha antes do filme sair. Esse bicho não era rápido e definitivamente não servia para perseguir uma presa. Conforme ele foi crescendo e ficando pesado demais, caçar bichos mais leves ficou impossível, o que acabou forçando o Distortus a se virar e mudar o jeito de caçar. Uma coisa que provavelmente você deve ter reparado é que a gente nunca vê o T-Rex na luz do sol. Como ele é grandalhão e lento, ele provavelmente teve que aprender a ser mais furtivo para conseguir garantir o almoço. Usando a escuridão para se esconder e sendo até que bem silencioso quando quer, essa provavelmente foi a única estratégia que funcionou para ele conseguir caçar e matar alguma coisa grande. Ele deve confiar totalmente no elemento surpresa, fica na moita e ataca com um avanço rápido e curto, usando aqueles braços longos para puxar a vítima desavisada direto para a parte letal, que é a boca dele. E olhando para a anatomia dele, o bração comprido e pescoço curto, a gente imagina que em quase toda briga ou caçada ele usa as mãos primeiro. Foi exatamente assim que a gente viu aquelas duas pessoas virarem lanche. Mano, e a mordida dele? O bicho literalmente esmagou um helicóptero.
Vamos ignorar por um minuto o fato milagroso de ter crescido até os 25 metros de altura para conseguir fazer isso, mas a mordida em si mostra do que ele é capaz. Mano, provavelmente você já deve ter visto algum tipo de documentário onde eles falam da força de mordida de um Tiranossauro Rex, né? Beleza, um T-Rex desse tamanho talvez até fizesse o mesmo com um helicóptero, mas a gente não pode esquecer que o crânio dele é todo deformado. Na teoria, com essa mandíbula torta, a força da mordida não devia ser tão boa quanto a de um Tiranossauro Rex normal, mas o tamanho absurdo dele compensa e dá muita força. Enquanto tiver herbívoros se reproduzindo na ilha St. Hubert, a gente espera que o T-Rex fique vivo por um bom tempo. Quem sabe ele não reaparece no próximo filme, talvez viva a melhor vida possível lá, ou até acabe morrendo em uma batalha épica contra outro monstro poderoso. E é isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curte esse estilo de vídeo, esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo que a gente vai estar postando aqui. Lembrando que a gente posta vídeos de segunda, quarta e sexta-feira. Beleza? Vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência, fique com Deus, um abraço a nós, tchau!